Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos. E nós vamos ler o capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 40. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Quarta-feira nós pensamos na seguinte pergunta: por que a igreja adora a Jesus, né? E, acima de tudo, porque Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E no caso da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele comprou a igreja para Ele, através do seu sangue. Por isso, só Ele merece adoração. Nós acabamos de cantar isso. Nós adoramos somente a Jesus, porque Jesus é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus que se fez homem, Ele é o soberano sobre todas as coisas, é aquele que venceu a morte. Por isso nós adoramos somente ao Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas eu queria pensar hoje, continuando um pouco nessa linha de raciocínio, sobre quem é Jesus. Essa é a pergunta. Obviamente que em toda a Escritura nós vamos ver várias afirmações e várias realidades nos apresentando a pessoa de Jesus. Ele é muito grande, Ele é soberano, Ele é eterno. Mas eu quero pensar em alguns aspectos de como Ele é de fato, não somente da sua identidade, mas da maneira como Ele se relaciona com as pessoas, a maneira como Ele é apresentado nesse relacionamento com homens e mulheres, porque Ele veio exatamente por conta de nós, por nossa causa, para nos encontrar. Eu gosto de Lucas 19:10, que diz que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Ele veio a esse mundo para nos encontrar, nós fomos achados por Ele. Então, essa pergunta, quem é Jesus? Obviamente, quando a gente pensa nessa pergunta, a gente vai pensar na identidade dele, e os evangelhos vão apresentá-lo como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, como Cristo. Mas eu quero avançar um pouquinho mais e pensando na maneira como ele se relaciona, né? Como ele se relaciona com pessoas, com vidas. E é isso que eu quero meditar, baseado em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. A palavra do Senhor diz assim: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Aleluia. Se nós queremos conhecer a identidade de Jesus, a pessoa de Jesus, nós precisamos ler os evangelhos. Eu sempre recomendo isso às pessoas que não conhecem o evangelho, eu tenho contato com elas, e nós começamos a conversar um pouco sobre a pessoa de Cristo. Eu sempre recomendo: leia os evangelhos. É a melhor leitura que nós podemos encontrar na história. Ler a respeito da pessoa de Jesus, dessa pessoa tão importante,
que a história está dividida em antes e depois da sua vinda, da sua encarnação. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver como Jesus é apresentado. Aqui mesmo no evangelho de Marcos, nós vamos vê-lo sendo revelado como Filho de Deus. No capítulo 5 de Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. É interessante, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber que antes dos homens reconhecerem a identidade de Jesus, e isso só aconteceu porque Deus assim revelou. Nos lembramos, por exemplo, de Pedro, né? Quando Jesus pergunta: e vocês, os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus falou: o Pai foi quem te revelou isso. Simão, você é feliz, bem-aventurado, porque você não chegou a essa conclusão por você mesmo. Mas antes dos homens reconhecerem a identidade de Jesus como Filho de Deus, a Escritura nos diz que os demônios fizeram isso. E é isso que a gente está vendo aqui no texto de Marcos 5, quando Jesus chega na região de Gadara, né, e tem lá o gadareno, uma legião de demônios toma aquele homem, e quando Jesus chega àquela localidade, a palavra diz que ao ver Jesus de longe, o verso 6, correu, prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios tremem diante dele, porque sabem que ele é o Filho de Deus. No final desse evangelho, no capítulo 15, no versículo 39, no momento em que Jesus rende o seu espírito, ele morre, o centurião romano, que estava assistindo aquela cena e a maneira como Jesus morreu, a paz que Jesus, com a qual Jesus estava, a certeza de que tinha cumprido a sua missão, de que havia glorificado o Pai na sua morte, a palavra diz, versículo 39, Marcos 15, e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Então os evangelhos nos apresentam Jesus como Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Deus unigênito, como vimos semana passada no evangelho de João. Nos evangelhos também nós encontramos Jesus sendo identificado como o Cristo de Deus, o ungido, o Messias, aquele que foi revestido pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo para entregar a sua vida por nós. Marcos capítulo 8, é o texto que eu citei ainda há pouco, da afirmação de Pedro. Mateus ele vai ampliar um pouco mais, mas Marcos é bem sucinto. Versículo 29, Marcos 8, 29, então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que foi prometido desde Gênesis capítulo 3, quando os nossos pais se alienaram, se rebelaram contra Deus, romperam com Deus, lá naquele texto tremendo de Gênesis, um texto muito decisivo para nós entendermos a história bíblica. Nós temos uma afirmação de que Deus ia enviar alguém para resolver aquilo que Adão fez de mal, né? Se rebelando contra Deus. Viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, que seria ferido no seu calcanhar, falando da sua morte, do seu sacrifício, mas ia esmagar a cabeça da serpente, e Jesus é o Cristo de Deus. Um dia ele estava lendo Isaías 61 numa sinagoga, lá em Cafarnaum, e o texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Jesus termina de ler o texto, fecha o livro e diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele é aquele a respeito de quem Isaías
profetizou o Cristo, o ungido de Deus. Ele também é o servo de Deus e aquele que veio servir as pessoas dando a sua vida. Esse é o versículo chave do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 45, quando o Senhor Jesus está conversando com seus apóstolos e eles têm uma crise em relação a quem é o maior, quem seria o maior. E aí Jesus diz: olha, no mundo os governantes são aqueles que recebem, que são servidos, mas no reino de Deus não. No reino de Deus o maior é aquele que serve. E aí Jesus vai dar o seu próprio exemplo como um servo, como aquele que veio para servir a Deus e as pessoas. Ele diz no verso 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir e dar. Jesus é esse servo, sofredor, e alguém que veio dar a sua vida em resgate da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, os evangelhos nos dão essas indicações aí, nos apresentam a identidade de Jesus, podemos dizer assim, naquilo que é essencial, naquilo que é necessário conhecermos, naquilo que o define, naquilo que o distingue de qualquer outra pessoa que passou por esse planeta. Ele é o Filho perfeito de Deus, ele é o ungido de Deus, uma pessoa única. Ele é aquele que veio servir, dar a sua vida em favor, pelo resgate de muitos. Mas curiosamente, os evangelhos não mostram somente a identidade dele, não revelam somente a sua identidade, como nós acabamos de dizer, mas também nos mostram que tipo de pessoa Jesus é. Pensando agora na forma como ele se relaciona com as pessoas. E olhando para esse texto, eu quero destacar aqui algumas marcas da pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, voltando para Marcos capítulo 1, nós podemos dizer que Jesus é alguém acessível. Nós vemos isso no versículo 40. Primeira pergunta, primeira resposta a essa pergunta, quem é Jesus? É que Jesus é alguém acessível. Vejam, no versículo 40 o texto diz assim: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Percebam, irmãos, que Jesus é acessível. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele que veio dar a sua vida por nós. Ele é eterno, mas quando um leproso se aproxima dele, ele não repreende o leproso, ele não manda o leproso recuar, não manda o leproso ir embora. Isso nos mostra algo da personalidade de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele é acessível. Irmãos, quando nós pensamos na lepra, no contexto judaico, era algo muito complexo. Não era somente um problema físico. Hoje nós estamos aí sofrendo a questão do distanciamento social, mas isso já acontecia há muito tempo, sobretudo com a questão da lepra. Era algo tremendo. Se você ler o livro de Levítico, capítulo 13, você vai perceber que quando alguém se aproximava do leproso, ele tinha que gritar: imundo, imundo, ele tinha que se autodenunciar, para que as pessoas não se aproximassem dele, porque era uma enfermidade, mas era um problema também social. Eles viviam em aldeias, afastados do convívio da família. Mas curiosamente o texto vai nos dizer que aproximou-se dele, de Jesus, um leproso. A aproximação desse leproso nos fala muito sobre a pessoa de Jesus. A permissão de Jesus, desta aproximação do leproso, nos revela muito sobre ele.
nos mostra que ele é acessível. As questões religiosas, cerimoniais, sociais, de saúde, aumentavam o drama desse homem aqui, mas ele se sente encorajado a se aproximar de Jesus, certamente na convicção de que ele não seria repreendido, de que ele não seria repelido, que ele seria expulso. E graças a Deus, amados irmãos, nós podemos afirmar, como discípulos de Jesus, que todas as pessoas que vão a Ele são recebidas por Ele. Não importa a condição, não importa a situação espiritual, emocional, todos aqueles que vão até o Senhor vão ser recebidos por Ele. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, a primeira característica, marca da personalidade de Jesus revelada nesse texto é que ele é alguém acessível. Aleluia! O leproso não precisou dizer imundo, imundo. Ele não precisou dizer eu tenho medo do que possa me acontecer. Não. Ele é encorajado a se aproximar dessa pessoa maravilhosa, da pessoa bendita de Jesus. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, o modo como tem reagido a essa questão do distanciamento social, a saudade dos seus familiares, dos seus amigos, até por uma questão de amor, de preservação da vida. Eu sei que isso tem sido caro para nós, mas eu posso dizer uma coisa para você: você pode se aproximar de Jesus em qualquer momento da sua vida, e Ele vai te receber. Busque a presença de Jesus, leia a palavra dEle, leia os evangelhos, busque a presença, e certamente você vai encontrar alguém acessível. Segunda característica que nós vemos aqui da pessoa de Jesus, é que Ele é também alguém transcendente. Além de ser uma pessoa acessível, o texto nos mostra que Jesus é transcendente, Ele é superior. A prova disso, irmãos, é que o leproso se aproxima dele e lhe suplica de joelhos, se prostra diante do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que Ele é acessível, Ele é transcendente. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele merece a nossa adoração, porque Ele é o Filho de Deus. Por ser essa pessoa doce, acessível, mas ao mesmo tempo soberano, transcendente. Há um versículo lá no Antigo Testamento que nos diz que Deus, Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também com quebrantado de coração. Ao mesmo tempo que Jesus é acessível, Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Kyrios, o único que merece a nossa adoração. Somente diante dEle devemos nos prostrar. Em Mateus capítulo 8, no verso 2, diz que esse homem o adorou de joelhos, porque ele reconheceu a transcendência de Jesus, a sua divindade, a sua majestade, a sua glória. O Timothy Keller diz que as culturas ocidentais querem um Deus que seja amoroso e perdoador, mas não santo e transcendente. E é interessante que Jesus é as duas coisas. Ao mesmo tempo que Ele é amoroso, perdoador, acessível, Ele também é santo e transcendente, glorioso, que merece que nos prostremos diante dEle. Aliás, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E como é bom podermos fazer isso hoje, como é bom podermos nos prostrar diante dEle hoje, reconhecendo que Ele é acessível, mas que Ele é transcendente, que Ele é soberano. Aleluia! Terceira característica de Jesus aqui no texto,
é que ele é alguém cujo poder se sujeita à sua vontade. Percebam aí, os amados irmãos, no versículo 40, a palavra diz que aquele homem se aproximou de Jesus, o leproso, lhe suplicou de joelhos e disse: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. A questão aqui não era se Jesus poderia curar aquele homem, porque ele confiava em Jesus, ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. A questão era se Jesus queria fazer isso, ou seja, o poder dele se sujeitava à sua vontade. Isso é interessante, né? Isso nos fala do caráter de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele não brincava com a divindade, ele não desperdiçou o poder, ele não abusou do seu poder, ele se esvaziou da sua glória. E aí o leproso olha para ele e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu tenho certeza que o Senhor pode, a questão é se o Senhor quer. Às vezes a gente lida com pessoas que têm dificuldade com essa questão do poder, né? Nós temos irmãos queridos que trabalham na segurança pública e às vezes quando abordam alguém, aí as pessoas dizem assim: você sabe de quem eu sou filho? Aí eles dizem assim: não, eu não quero saber de quem você é filho, senão eu não pediria a sua carteira de habilitação, eu pediria a sua certidão de nascimento. O problema aqui não é de quem você é filho, você tem que estar enquadrado na lei. Mas infelizmente nós temos essa questão da cultura do poder, né? Só que Jesus faz o caminho inverso, porque ele sabe de onde ele vem, ele sabe o que ele veio fazer no mundo, ele sabe para onde ele vai voltar. Ele não está preso ao poder humano, e ele, sendo Deus, se esvazia da sua glória, se torna semelhante a nós, obediente até a morte, morte de cruz. E aí o leproso olha para ele, sabe que ele é cheio de graça e de poder, e diz: Senhor, aqui o problema não é o Senhor poder, é se o Senhor quer fazer isso. Se quiseres, podes purificar-me. E aí eu quero avançar para uma quarta marca de Jesus no texto. O texto nos mostra que Jesus é alguém cheio de compaixão. Percebam, irmãos, no versículo 41, a palavra diz: Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Dependendo da sua versão, diz: quero ser limpo, fica limpo. O leproso diz: Senhor, a questão não é poder, é somente a sua vontade. Se quiseres, podes. Aí o texto vai nos dizer que Jesus é cheio de compaixão. E a resposta de Jesus é: quero, fica purificado. Jesus quer te purificar. Jesus quer te lavar de todo pecado. Jesus quer transformar a sua história. Ele é cheio de compaixão. Isso nos fala muito da pessoa de Jesus. Isso nos fala muito do ministério da igreja de Jesus. Porque em Mateus capítulo 9, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando olhava para as multidões, ele se compadecia delas. E eu falei sobre isso no domingo. Porque eram ovelhas que não tinham pastor. O sentimento de Jesus é compaixão. Compadeceu-se delas, sentiu a dor daquelas pessoas, não queria que elas continuassem vivendo aquela dor. Foi para isso que ele veio. Ele veio para transformar a sua vida, trazer óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Você que está vivendo com o espírito angustiado, Jesus quer encher você com vestes de louvor, quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, encher você da sua alegria, da sua paz, a paz que não está à venda no mercado, a paz que vem do trono de Deus para a sua vida. Jesus é o príncipe da paz, aleluia.
Se queres, podes purificar-me. Eu quero. Fica limpo, fica purificado, seja livre, seja liberto nessa noite por conta da minha graça, da minha compaixão pela sua vida, pela sua casa. Eu amo a sua família, diz o Senhor. Eu tenho planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para isso é que eu vim, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados. Aleluia! Graças a Deus, Ele é cheio de compaixão. Eu quero. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu quero. Fica limpo, purificado, transformado, volta a viver, vai voltar a viver com a família, vai voltar a sonhar, vai voltar a ter alegria debaixo da minha graça, debaixo da minha bênção, debaixo da minha paz. Aleluia. A quinta característica: Jesus ama curar e restaurar as pessoas. Ele tocou aquele homem, e o texto diz, verso 42, imediatamente a lepra desapareceu, e ele ficou purificado. Aleluia! A lepra desapareceu, porque Jesus ama curar e restaurar pessoas. Aleluia! É desejo de Deus que você seja salvo, que você conheça plenamente a verdade, que você desfrute da presença dEle, que você experimente uma vida debaixo da sua graça, debaixo da sua bênção, em nome de Jesus. E eu quero concluir essa breve reflexão apresentando uma última característica aqui do Senhor Jesus nesse texto. É que Jesus, Ele transforma vidas para impactar outras vidas. Esse homem, irmãos, ele estava vivendo um drama muito grande. Eu já falei, a questão da lepra na cultura judaica, mesmo nos dias de Jesus, não era só uma questão de saúde, era uma questão social, emocional, psicológica. E nós estamos vivendo algo parecido nesse tempo, né? A nossa vida foi totalmente alterada, inicialmente por uma questão de saúde pública, mas que com o avançar do tempo e com a forma como as coisas estão acontecendo, isso tem trazido problemas emocionais, psicológicos, econômicos, complexos no nosso tempo. E esse homem vivia isso, por conta de uma enfermidade, não pode conviver com seus queridos, não podia trabalhar, não podia se socializar. Então é um drama. Mas aí vem Jesus e purifica esse homem, e muda a história desse homem, e só Ele pode mudar a nossa história. E aí a palavra diz que Ele diz para aquele homem cumprir aquilo que a lei de Moisés dizia, tinha que se apresentar ao sacerdote, ser examinado, né? Interessante que Jesus, ele nos traz a sabedoria de Deus, né? Em determinados momentos Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus usa as esferas humanas. Ele diz, olha, você vai construir uma torre, calcula primeiro, chama engenheiro, arquiteto, pessoal da matemática, da engenharia, né? Jesus não tira o nosso cérebro, né? A fé não é irracional, ela é supra-racional, ela vai além da razão, porque Blaise Pascal dizia que o grande favor que a razão nos faz é nos mostrar que ela tem um limite. E aí entra a revelação de Deus. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, volta ao mar, lança a rede de novo. Pela razão eu não vou voltar, mas já que é o Senhor que mandou.
há uma base para a nossa fé, que é a revelação de Deus, a palavra de Deus. E Jesus, ele não jogou fora os protocolos. O que a lei dizia? A lei dizia o seguinte: tem que ser analisado, tem que ser avaliado, examinado pelo sacerdote. Esse processo demora. Vai lá, se apresenta ao sacerdote. Versículo 44. Mostra-te, vai mostrar-te ao sacerdote, oferece por tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 45, quando diz: ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. É impossível você não falar daquilo que Jesus faz na sua vida. Ele transforma vidas para impactar outras pessoas. Foi assim com o gadareno. Eu li aqui o capítulo 5, há alguns instantes. O gadareno foi a mesma coisa, ele vivia endemoniado, uma legião o tomava de demônios. Ninguém conseguia prendê-lo, andava de dia e de noite, não se vestia. Aí esse homem é encontrado, depois da libertação, assentado em perfeito juízo, vestido. E aí ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero seguir com o Senhor, entrar no barco aí, porque Jesus só atravessou o mar por causa dele e voltou para o outro lado. E ele queria ir também. O Senhor falou assim: não, vai para casa, anuncia aos teus o que o Senhor fez na sua vida, como teve misericórdia de você. Aqui é a mesma coisa. Jesus transforma as nossas vidas por causa da sua graça infinita, por causa do seu amor, mas faz isso com um propósito. Ou seja, quem é alvo da graça de Deus se torna instrumento da graça de Deus. É aqui que entra a igreja. O propósito de Deus para a igreja, irmãos, porque Deus poderia salvar e levar para o céu na mesma hora. Salvou, mata e leva. Mas Ele não faz isso. Ele transforma pessoas na história para testemunharem a sua obra gloriosa. É por isso que a igreja está aqui ainda, irmãos. Vai chegar um momento na história que a igreja vai ser tirada para o encontro do Senhor nos ares. Aí, meu irmão, você não vai evangelizar mais. Esse é o tempo para servirmos ao Senhor, usarmos os recursos que Deus nos deu e colocarmos esses recursos a favor do reino de Deus. Não fique acumulando tesouro, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. Invista no reino de Deus. A sua vida, a sua saúde, a sua inteligência, os seus recursos. Aproveite a oportunidade histórica para servir a Deus. Esse Jesus que disse um dia para você: eu quero te purificar, fica limpo, seja lavado no meu sangue, seja perdoado pela minha graça. E Ele agora faz de nós as suas testemunhas. Que coisa maravilhosa, irmãos. O homem estava ali, alienado, confinado, com distanciamento social, com impossibilidades de trabalhar, de estar com a sua família, com seus queridos. Aí vem Jesus e transforma essa situação. E esse homem agora é um instrumento de Jesus na história. Graças a Deus por isso. Que privilégio, irmãos. A lepra, ela representa o pecado que separa, que afasta, que torna o nosso coração insensível, resistente à verdade de Deus e à autoridade de Deus. Esse é o problema do homem sem Cristo. Ele é rebelde à autoridade de Deus e resistente à verdade de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e opera em nós o novo nascimento,
nós reconhecemos a autoridade de Jesus na nossa vida e a verdade de Deus se torna lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças a Deus por isso. Quero concluir trazendo algumas questões para nós refletirmos e orarmos. Sendo um discípulo de Cristo, essas marcas do caráter de Jesus estão presentes na minha vida. Como igreja, como discípulo individualmente, eu tenho sido alguém acessível, compadecido. Eu amo ver as pessoas transformadas, porque é assim que Jesus é. O Senhor da igreja é acessível. O Senhor da igreja ama ver transformação de pessoas. Aleluia. Saber que Jesus é acessível e ao mesmo tempo transcendente, tem me inspirado a buscar um relacionamento mais próximo e reverente com Ele. Lembrem, irmãos, Ele é acessível, mas Ele é transcendente. Então Ele merece adoração. É aquilo que nós aprendemos no Salmo 23, Ele é Senhor e Ele é pastor ao mesmo tempo. Como Senhor, Ele está no alto e sublime trono, merece reverência e adoração, mas ao mesmo tempo Ele é pastor que está perto de nós. Ele é acessível, mas Ele é transcendente. E nós não podemos brincar com a graça de Jesus. O salmista lá no Salmo 130, diz, primeiro ele fala, Senhor, se o Senhor contasse as minhas iniquidades, se o Senhor anotasse as nossas iniquidades, quem ficaria de pé? Das profundezas clamo a Ti. No versículo 4 ele diz, contigo porém está o perdão, para que te temam. Não é contigo está o perdão para que nós fiquemos brincando com a sua graça. Não, para que te temam. Salmo 130, verso 4. Jesus, Ele é acessível, mas Ele é transcendente. Ele é Senhor. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Ele é advogado, mas Ele virá para julgar vivos e mortos. Ele veio na sua primeira vinda, anunciando o ano aceitável do Senhor, mas na segunda vinda Ele virá para trazer o dia da vingança do nosso Deus. Então é melhor se render à graça de Jesus, do que experimentar a ira do Cordeiro, como diz Apocalipse 6,17. Ele é maravilhoso. Receba o seu perdão, reconheçam como acessível, mas também como transcendente. E por último, como eu tenho encarado o privilégio e a responsabilidade de ser testemunha de Cristo no mundo, o que Ele tem feito em minha vida precisa ser vivido e anunciado, e a mensagem do Evangelho não deve parar em mim. Graças a Deus, irmãos, que a transformação do leproso não ficou somente com ele. Ele não foi egoísta. Ele não raciocinou da seguinte forma, já estou curado, vou voltar para a minha vida, não vou nem falar o que aconteceu comigo. Mas ele não pensou assim. Ele foi grato ao Senhor Jesus. Ele reconheceu a bênção de Deus na sua vida. Faça isso, meu irmão. Não negligencie a bênção de Deus na sua vida. Abra a sua boca, compartilhe do amor de Deus, anuncie aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as transformações maravilhosas que o Senhor tem operado na sua vida através do Evangelho. E seja uma referência da graça de Deus na história, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Você que está nos ouvindo nessa hora, seja pelo Facebook, pelo YouTube, você que vai assistir no outro momento, se você ainda não entregou a sua vida a esse Jesus maravilhoso, faça isso agora. Convide-o para entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua história, quer fazer de você um servo dele, uma serva dele, um filho de Deus, uma filha de Deus em Cristo, um instrumento que revela a grandeza da obra dele.
para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, pare um momento aí na sua casa, abra o seu coração. Se você já conhece esse Jesus, meu irmão, minha irmã, agradeça ao Senhor, porque um dia Ele se revelou a você, dessa forma como nós acabamos de ver no texto, de uma forma bem objetiva e simples, mas dessa maneira, acessível, cheio de compaixão, revelando o poder dEle sobre o nosso pecado, nos purificando, nos transformando, mudando a nossa história. Mas se você que me ouve ainda não se entregou ao Senhor, faça isso hoje. Diga: Senhor, eu quero ser purificado, eu preciso da Tua graça. Assim como aquele leproso sentiu-se encorajado a procurar a pessoa de Jesus, e não foi repreendido. A lei dizia que ele devia gritar: imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem dele, mas ele faz o contrário. Ele percebe que Jesus é acessível, e ele procura o Senhor, ele se prostra: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Busque a Ele nessa hora, diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, eu recebo a sua graça, o seu perdão, em nome de Jesus, a sua salvação. Vamos orar nessa hora. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós, como Deus Filho, como Cristo, como aquele que veio dar a sua vida por nós, como soberano, como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, mas ao mesmo tempo, essa pessoa acessível, doce, maravilhosa, cheia de compaixão, de graça, que ama transformar pessoas, que ama mudar histórias de vidas e de famílias, de nações. Louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra que chegou até nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pregação, o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não por nossas obras, não por nossos méritos, nós não temos mérito nenhum, nós nos encontrávamos como esse leproso, sem nenhum direito, sem nenhuma possibilidade, mas a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor, e a Tua graça que nos alcançou, como alcançou esse homem do texto. Louvado seja o Teu nome. Que vidas nessa hora, Pai, possam receber a Tua graça, receber a visitação do Teu Espírito, transformação, libertação, para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã.